Fala, meus amigos, muito bom estar com vocês aqui nesse vídeo, mais uma vez aqui nesse canal. De início já falando com vocês, ó, aperta o like, curte aí o canal, dá aquela força, tá? Inscreva-se aí no canal para poder ativar o sininho também para poder receber os novos vídeos aí que a gente postar, tá bom? Dê aquela força, dê aquela moral aí por conta do início aí do vídeo. A gente está no início de um grande trabalho aí, tá? E tudo isso aqui é para agregar valor, agregar crescimento, um pouco mais de conhecimento à sua vida, tá? Um pouco mais de conhecimento aí à sua história, tá? Se eu quero estar aqui passando um pouquinho mais do meu conhecimento para poder agregar valor aí à sua vida, à sua história, acrescentar um pouquinho mais aí para você, tá? Hoje eu vou iniciar falando sobre uma passagem. Eu peguei aqui a Bíblia para poder iniciar com vocês sobre uma passagem. Vou tirar ela um pouquinho de contexto, tá? Mas vai encaixar aqui no que se propõe o vídeo, né? O que o vídeo se propõe. Capítulo de número 5 do Evangelho que escreveu Mateus, versículo de número 39, diz assim, ó: Eu, porém, vos digo que não rejeitais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Esse é um contexto onde Jesus está num sermão profético da montanha. Você que conhece um pouquinho da Bíblia deve saber melhor do que eu que o sermão profético começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? Falando especificamente sobre o Evangelho de Mateus. E nessa parte, de forma bem específica, Jesus está falando sobre o fato das pessoas não usarem não tentar revidar, né? Não tentar revidar aquilo que foi feito com ela, não tentar se vingar com aquilo que foi feito a ela, né? Muitas pessoas ainda trazem em si, trazem ainda na sua mente, no seu coração, no seu contexto, né? Na sua vida, a ideia de que se alguém me fez mal, eu preciso retribuir, né? Se a pessoa, eu já ouvi até aquela história, né? Tiro trocado não dói, né? Porque se um fez mal, o outro faz mal e acaba ficando empatado, não faz diferença, né? Porque na verdade Jesus não deixou claro isso, né? Ele fala assim, se alguém te bater na direita, você oferece a esquerda. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica, né? Se alguém te fez mal, resumindo, faz o bem, independente se a pessoa te fez mal. Tirando um pouquinho essa palavra de contexto, você vai ver que Jesus fala assim, ó, se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Vou tirar um pouquinho de contexto dessa passagem, tá? E vou falar o seguinte, pessoal, no mundo corporativo, no mundo profissional, você precisa crescer com a ideia e com a mentalidade de que se você fizer apenas o que é pedido, você está sendo apenas a média. E ser média, pessoal, e ser média é uma coisa desastrosa, porque ser média todo mundo é, ser mais ou menos todo mundo é. Jesus, né, o próprio Jesus em Apocalipse, ele fala sobre uma passagem onde a igreja ela era morna, ela não era nem fria nem quente, ela era morna, e por ser morna, lembra, média, ela seria vomitada da boca do Criador, ela seria vomitada da boca de Cristo. Então, o que fica de ensinamento pra gente? Não seja morno. Só que para não ser morno, eu tenho que ser ou muito bom ou muito ruim. E qual é a proposta aqui desse vídeo? É que você cresça com a ideia, ou que você põe na sua cabeça, na sua mentalidade, de que você precisa ser muito bom, tá? Ah, mas Johnny, todo mundo quer ser muito bom. É óbvio, todo mundo quer ser muito bom, mas ser muito bom de que forma? Não fazendo aquilo somente que é pedido, né? Hoje eu estou como gestor de uma grande empresa, tá? E como gestor dessa grande empresa, eu vejo muitas atitudes, né? Tem profissional de todos os tipos. Tem profissional que ele aguarda ser pedido o que tem que ser feito, né? Ele aguarda que alguém peça ou que alguém comande ali, né? Tem o profissional que tem bastante iniciativa, ele já sabe o que tem que ser feito, ele vai lá e faz. Tem o profissional que ele é bem perceptível, ele repara,
reparou que tem que ser feito, ele vai lá, já produz, já entra em contato ali com as pessoas que são da área, já tentando ajudar, já tentando se envolver para poder fazer aquilo funcionar. Já sabe, já tem um know-how, né? Já sabe como funciona e já vai e se prontifica para poder fazer. Tem muitos profissionais, né? Tem muitos tipos de profissionais, e cada um com a sua particularidade, cada um com a sua singularidade, tá? Mas o que eu quero trazer para você aqui, com base nesse texto bíblico, é o seguinte: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Ou seja, não faz apenas aquilo que é pedido. Não faz eu estou tirando de contexto, tá? Mas eu estou querendo tirar de contexto para esse sentido, para trazer essa ideia para você. Não faz apenas aquilo que é pedido, aquilo que é solicitado. Vá além, produza além. Né? Faça algo que fique além daquilo que foi solicitado, daquilo que foi pedido. Tá? Um profissional que queira crescer, que queira avançar na sua vida, na sua carreira, ele tem de necessariamente sair daquele comodismo de média, deixar de ser média, ser diferenciado. Né? Pessoas que querem ali cumprir o seu expediente bonitinho, né? As 8 horas diárias, 9 horas diárias, não quer ficar nem mais 1 minuto a mais, fica ali contando os minutos para poder, deu 18 horas, eu saí, né? E, na verdade, se você quiser fazer a diferença, se você quer ser reconhecido, você precisa fazer algo diferente, né? Tem profissionais, eu no meu exemplo aqui, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu tentava fazer sempre além. Tinha assuntos que não eram da minha alçada, tá? Eu mexia com departamento pessoal, para quem não sabe, eu sou especialista em departamento pessoal, sou formado em administração, só que o que acontece? Mesmo sendo da área de departamento pessoal, eu não deixava de ouvir as coisas voltadas para a contabilidade, que era específico de contabilidade. Era um imposto de renda, era um DFIS, era um DIMED, era, enfim, vários assuntos de contabilidade especificamente que não envolvia a minha área, mas que eu estava ali, então eu tentava, ouvia, sugava o máximo de conteúdo que eu conseguia daquelas pessoas que já tinham conhecimento. E depois, quando eu voltava para casa, eu ficava, para quem não sabe, eu ficava em média 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas no ônibus para poder voltar para casa. 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, né? Em média, para poder ir e o mesmo período para poder voltar. Então, quando eu estava indo ou voltando do trabalho ou para o trabalho, eu botava alguns assuntos na internet e ia lendo. Então, eu aprendi muita coisa assim. Por exemplo, o MEI, eu aprendi muito sobre MEI, fazendo dessa forma. Aprendi muito sobre microempresa, EPP, sobre outras ramificações, sobre o lucro real, lucro presumido. Aprendi muita coisa que não era da minha alçada, que não estava dentro do grupo de atividades que era pertinente à atividade, mas eu não estava nem aí, eu queria aprender. Isso me deu um know-how muito grande para poder entender assuntos diversos da minha área e que faziam conexão com a minha área. Então eu tinha que entender para poder conversar melhor, entender melhor, saber o que as pessoas estavam falando, e isso me deu um bastante know-how. Mas como é que eu fazia isso? Eu via as pessoas falando e prestava atenção. Às vezes a contabilidade entrava ali no mês de março, abril, entrava ali no período de imposto de renda, eu fazia o máximo ali para poder exaurir todas as minhas atividades do dia, para poder conseguir executar todas as atividades do dia e ficar um tempinho ali tentando aprender um pouquinho mais, parando do lado do contador ali responsável, dentro de um advogado, que também tinha advogado no escritório, então eu parava ali do lado deles para poder aprender um pouquinho mais de imposto de renda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a minha ideia aqui para você, né, com esse vídeo, é o seguinte: não se proponha a fazer apenas aquilo que está restrito às suas atividades. Saia da mediocridade, saia da média. Se for necessário chegar um pouquinho mais cedo, se for necessário sair um pouquinho mais tarde, faz isso. Mas não deixa de fazer, não faça somente aquilo que é pedido, sempre faça algo a mais, sempre vá além. Sempre vá além. Eu não sei se vocês já viram aquela história de 2 profissionais, que um estava trabalhando muitos anos na mesma empresa, cerca de 10 anos na mesma empresa, e o outro chegou em 2 anos, né, menos de 2 anos, ele foi elevado ao cargo de gerência. Aquela pessoa que estava ali há 10 anos se doando pela empresa, trabalhava bastante, mas ele se doava pela empresa, ele ficou ali durante bastante tempo. E quando aquele rapaz que havia acabado de chegar, recém-chegado, entre aspas, foi promovido a gerente, ele ficou indignado, foi lá com o diretor, falar com o diretor,
E aí o diretor fez um teste com ele, né? Pediu para ele comprar uma laranja. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas ele vai e pede para o rapaz comprar a laranja do outro lado da rua. O rapaz vai lá e faz exatamente aquilo que foi pedido. Ele vai do outro lado da rua, verifica quanto está a laranja, ele traz o relatório para o seu diretor e em menos de 10, 15 minutos ele consegue fazer isso. Depois ele chama aquele outro rapaz que foi promovido em menos de 2 anos ali. Ele chama esse rapaz e dá a mesma atividade. Vai ali, tem ali do outro lado um sacolão, verifica quanto está a laranja e traz aqui, porque eu quero distribuir para os meus funcionários. O rapaz passa meia hora, 40 minutos e não chega. Depois de 50 minutos o rapaz chega. E aí depois que chega, o rapaz chega com um relatório, com uma prancheta e começa a falar, olha, eu fui no primeiro aqui, mas eu vi que ali as laranjas não estavam 100%. Vi também que aqui ao redor tinham outros sacolões, né? Tinha alguns outros sacolão aqui ao redor. E vi também que tinham supermercados. Então eu fiz o levantamento do perímetro. Eu fui em alguns locais e fui fazendo um levantamento. E aqui está o levantamento. Desse local é assim que funciona, desse é assim que funciona. Ele traz um relatório de vários locais. Ele traz um relatório de várias empresas, de vários tipos de sacolão diferentes, que também vendem o mesmo produto, no caso ali a mesma fruta, e inclusive um que já entregava descascado, e se quisesse já faria já o suco para ninguém precisar ficar descascando dentro da atividade de trabalho. Ou seja, aquele último que foi lá executar a atividade que o diretor pediu, ele demorou um pouquinho mais, é certo, demorou um pouquinho mais, mas ele fez um relatório muito mais apurado e conseguiu trabalhar em cima de algumas coisas que o primeiro não trabalhou, fez apenas o que era pedido. E aí, quando aquele rapaz entrega o relatório já completo, com todas as descrições e divisões, ele entrega ao diretor, o diretor dispensa ele sai da sua sala, né, da sala do diretor, e o diretor olha para aquele rapaz que chegou inicialmente, que não havia sido promovido, e pergunta, e aí, você tem mais alguma coisa a dizer? Você tem mais alguma coisa a falar? Resumo, o diretor estava mostrando para ele na prática que o rapaz era muito mais capacitado para se enquadrar, né? Se enquadrava muito melhor no cargo que ele foi efetivado, né, que ele foi promovido, do que aquele outro rapaz que estava ali chateado por não ter sido promovido. São perspectivas diferentes, pessoal. São pessoas que fazem a média, que faz apenas aquilo que é pedido, e pessoas que vão além e que promovem muito mais crescimento àquelas atividades que ele está disposto, né, e que ele tem de responsabilidade. São pessoas que vão além, que têm uma visão além, que têm uma visão avançada. Hoje se tem no trabalho, né, no mercado de trabalho, a ideia, né, a visão e o pensamento tem sido colocado pelo setor de RH no coração e na mente dos colaboradores é o seguinte, sentimento de dono. Né? Você tem que ter sentimento de dono para você sentir a dor, sentir ali o prazer, sentir tudo aquilo que o dono sente e tratar as suas atividades, tratar as suas tarefas, tratar as pessoas que convivem com você, tratar o setor onde você trabalha, tratar os móveis, utensílios, equipamentos, tudo com bastante zelo, bastante cuidado, como se fosse seu. Uma coisa, tipo assim, que você veja, que você olhe para aquilo, que trate aquilo com bastante zelo, com bastante cuidado, bastante atenção. Que isso, você fazendo dessa forma, você tratando com zelo, com bastante cuidado, aquilo que é dado para você, com certeza você vai colher coisa boa. E se você for além, fizer além daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo pedido, com certeza você vai se diferenciar, gente. Tá? O que muitas pessoas não gostam, né? É chamar para si responsabilidade. Tem ensinamento das pessoas, né, que responsabilidade é uma coisa ruim. Não é. Responsabilidade não é uma coisa ruim. Se você quiser ascensão, se você quiser crescimento, se você quiser avançar na sua carreira profissional, você precisa aprender a lidar, primeiro, com pessoas, segundo, com responsabilidades. Né? Isso aí é indissociável, pessoal. Você não tem como você crescer na sua vida, na sua carreira, se você não aprender a lidar com pessoas, né? E traduzindo aqui, trocando por miúdos, liderar, pessoal. Você precisa aprender a liderar. Tá? Você precisa disso. Né? Se você quiser crescer, expandir, avançar, você precisa aprender a liderar. E liderança é uma coisa que não é nascida com. Você tem condições de desenvolver liderança, você tem condições de desenvolver aquilo que você ainda não tem ainda como
como uma característica. Você pode desenvolver isso, tá? Totalmente é possível você desenvolver isso, tá certo? E também a questão mesmo de a questão da liderança, lidar com pessoas, né? E a responsabilidade, né? Você tem que aprender a lidar com responsabilidade. Quanto mais você se sentir bem dentro de uma situação desconfortável, aí você vai demonstrar que você tem um controle emocional, que é muito importante também. Você precisa saber lidar com as situações. Você vai tomar muita chamada, você vai ser chamado a atenção por N motivos, você vai fazer coisas que as suas decisões não serão as melhores decisões, mas, pessoal, faz parte do show, né? Não adianta ficar choramingando, chorando igual uma criança, igual um pobre coitado, não, não. Tomou, aceita ali a orientação, né? A Bíblia conta a história, né? O próprio proverbista aqui, né? O Salomão, ele fala sobre a parte em que Deus corrige aquele que ama, né? Traduzindo assim de uma forma bem brusca, a pessoa que chama a sua atenção, ela quer seu bem e ela quer que você desenvolva, né? É como dizem, né? A partir do momento que a pessoa passar a não falar mais, aí você se preocupa, porque quando ela não falar mais, quando ela não disser mais, quando ela não brigar mais, quando ela não te chamar mais atenção, é sinal que ela já desistiu. Ela já desistiu de você, no sentido assim de que você pode criar aquele avanço, que você pode melhorar naquela atividade, naquela tarefa e naquele ponto ali, naquela tarefa, naquela atividade. Ela meio que já desistiu, por quê? Sabe que você não vai conseguir avançar, mas enquanto ela fala, isso é para o seu bem. Só que quando a pessoa corrige, quando a pessoa meio que chama a nossa atenção, aquilo é desconfortável. Mas quanto mais forte, firme você for nos momentos que você for chamado a atenção, né? Nos momentos desconfortáveis, mais firme você for, poxa, você está pronto para crescer, velho. Pronto para crescer. E o crescimento é só questão de tempo. Só questão de tempo. Então, quanto mais problema você resolver, quanto mais resolvedor de problemas você for, né? Resolvedor de problemas você for, quanto mais promoção e crescimento você causar para os que estão ao seu redor, caraca, mais longe você vai chegar, mano. Mais longe você vai chegar. Mas agora é aquilo, as pessoas querem crescer muito, mas não querem arcar com as responsabilidades que vêm, né, que advêm desse crescimento. Não tem como você crescer, né, profissionalmente sem um acúmulo, sem um aumento das suas responsabilidades. Então é isso, pessoal. De forma geral é isso, né? Não faça só aquilo que foi programado para você fazer. Não faça aquilo que só aquilo que é pedido, né? Vá além. Se alguém te pediu a capa, dê a túnica. Lembra disso. Se alguém quer caminhar contigo 1 milha, caminhe com ele 2, né? Faça além daquilo que é pedido, daquilo que é proposto, porque assim você vai bem. Como profissional, como pessoa, vai além. Sempre surpreenda, sempre traga alguma coisa a mais, que assim as pessoas vão te olhar de forma diferenciada. Perfeito? Toda pessoa que quer crescer, ela precisa saber lidar com pessoas e a liderar, tá? Então, que você desenvolva essa parte da sua vida. E aqui nesse canal eu vou falar bastante sobre isso, sobre liderança. Você vai aprender um pouco comigo mais como liderar pessoas, como lidar com pessoas de forma geral, tá bom? E o terceiro ponto é aceite as responsabilidades. Responsabilidade não é uma coisa ruim, responsabilidade é coisa é coisa boa, né? Para homem é coisa de homem, para mulher é coisa de mulher, né? Responsabilidade é coisa boa. Não fuja das responsabilidades, né? É importante que você assuma as responsabilidades. Promove o crescimento, promove o desenvolvimento, principalmente, né? Primeiramente pessoal, depois profissional. Quando você abraça as oportunidades, você tem que abraçar também as responsabilidades. Tá certo? Então abraça essas ideias, pessoal. Aqui fica uma dica para você, aqui fica um vídeo, né, de forma bem clara para você crescer, pessoal, para você avançar. A tarefa desse vídeo é a seguinte: que você, todas as vezes que tiver alguma coisa, né, que você precise tomar a frente e assumir a responsabilidade, você vai assumir a responsabilidade, você vai tomar a frente, né? Você não vai dar mais desculpas, você não vai gerar mais desculpas, você não vai colocar mais desculpas nas suas atividades. Se você errou, você vai assumir a responsabilidade. Se você acertou, você vai assumir a responsabilidade e o êxito, né? O glamour sobre aquela decisão acertada. Agora, pessoal, uma coisa que não pode é você ser omisso, tá? Você não traz omissão sobre a sua vida, né? Se você acertar ou errar,
coloca a cara a tapa, vai lá, mas não seja omisso. Não saiba aquilo que tem que ser feito, né? E se omita. A responsabilidade, ela é boa. A responsabilidade, ela vai te fazer crescer. Não se omita diante das adversidades. Vai lá e toma uma decisão. E se a decisão for ruim, acerta o ponto para na próxima acertar. E não se omita. Responsabilidade é bom, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like aí no vídeo, tá? Se inscrever no canal e vem comigo, pessoal, porque tem muito mais aqui pra gente, beleza? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, um abraço.